Como voto ao ministro Flávio Dino. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, assim como a ministra Carmen, o ministro Fux, o ilustre relator, a Procuradoria-Geral da República, as defesas técnicas, todas as senhoras e os senhores. Farei apenas considerações de caráter geral que fundamentam o meu voto. Em primeiro lugar, no tocante à materialidade, além dos elementos que foram mencionados pelo excelentíssimo relator, nós tivemos as próprias sustentações orais que, de um modo geral, vão no sentido da materialidade. Algo que me chamou a atenção, ministra Carmen, que o eixo central das sustentações orais, de um modo geral, das defesas, não foi tanto descaracterizar as materialidades e sim afastar autorias, afastar os seus patrocinados, seus clientes, do itinerário delituoso ou em tese delituoso, o que também, obviamente, corrobora a densidade desse acervo probatório que foi muito bem escandido e delineado pela Procuradoria-Geral da República e pelo relator. Em relação à materialidade, e também em homenagem à elevada qualidade das sustentações orais, há, às vezes, houve aqui e em outros momentos, um debate quanto aos elementos da violência e grave ameaça, porque, de fato, são essenciais aos tipos penais que, em tese, sustentam essa imputação formulada pelo Ministério Público. O vídeo trazido pelo relator reforça aquilo que, seguidamente, e não só no 8 de janeiro, foi apresentado. É importante lembrar que nós estamos tratando de fatos que vêm de 2021, em continuidade normativo-típica, falarei sobre isso em seguida, e chegam até, em tese, ao 8 de janeiro. Ora, neste período, houve sim a apreensão, consta dos autos, inclusive a apreensão de armas em vários momentos, inclusive no 8 de janeiro. Entendido, e novamente me valho do relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o 6 de janeiro, quando eles fizeram análise sobre os 48 meses de ataque ao Capitólio, eles dizem assim, literalmente com tradução livre: conforme comprovado no tribunal, as armas usadas e transportadas no Capitólio incluem armas de fogo, havia isto, claro, spray, tasers, armas brancas, vírgula, incluindo espada, machados e facas, instrumento de trabalho que foram usados como armas. E armas improvisadas, como móveis de escritório destruídos. Aqui vimos essa soldado, Marcela, falando em barra de ferro, cercas, bicicletários, escudos anti-motim roubados, tacos de beisebol, tacos de hóquei, mastros de bandeira, canos de PVC e luvas reforçadas. Então, é este conceito de arma que nós estamos tratando aqui, este conceito que esteve no 6 de janeiro, lá no Capitólio, e que, infelizmente, esteve presente em vários momentos, como o senhor relator lembrou, desde bombas, e é interessante que consta dos autos que este senhor da bomba, ou estes senhores da bomba no aeroporto, no dia 23 ou 24 de dezembro, menciona que obtiveram os materiais no acampamento do Exército, mostrando um liame, portanto, entre esses vários momentos que estão aludidos na denúncia. Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas, e estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado, seja os da ativa quanto os já reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Transportam para onde vão. Eu fui governador de um estado
fui ministro da Justiça, essa é a realidade. Então, se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das Forças Armadas, não há dúvida, estavam armados. Porque essa é da natureza da função, diria que mais do que um direito, é um dever. E houve, ministra Carmen, apreensão de armas, inclusive nos ônibus, consta também nos inquéritos policiais quanto ao chamado 8 de janeiro. A tipificação, portanto, do 359L e do 359M, em tese é possível. E não é uma novidade no direito brasileiro essa dupla tipificação. Ela vem de antes. Se nós lembrarmos a Lei de Segurança Nacional, em relação à qual há continuidade normativa típica, e esse é um detalhe importante na avaliação da materialidade e da viabilidade ou da justa causa, porque alguns dos fatos elencados antecedem a lei atual 14.197. E aí alguém poderia dizer, não havia tipicidade. Ocorre que havia uma tipificação quase igual, e eu tenho aqui uma referência doutrinária de um senhor chamado Michael Procópio. O senhor conhece, ministro Fux, esse cidadão? Me disseram que trabalha com o senhor. O Michael, né? Michael ou Michael, né? Porque lá no Maranhão tem um vereador que me apoia, preteritamente me apoiava, ele era conhecido como Michael Jackson. Que era Michael Jackson, né? Claro. Mas este caso eu não sei se ele gosta de ser chamado de Michael ou de Michael. Mas, enfim, se ele quiser homenagear o Trump, é Michael. O senhor Michael Procópio e outros que aqui pesquisei, todos falam dessa duplicidade por conta da largueza dos bens jurídicos tutelados. Se nós formos à extinta e, em boa hora, sepultada Lei de Segurança Nacional, os artigos 17 e 18, ela já tratava em dois tipos penais diferentes. De um lado, tentar mudar com o emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ao Estado de Direito. Esse era um crime. Reclusão de 3 a 15. E no outro, 18, tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça, esses elementos sempre presentes, como na lei em vigor, o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados, reclusão de 2 a 6. Então, este debate sobre absorção ou consunção, que não é feito, obviamente, no recebimento da denúncia, é cabível, mas ele antecede a lei de setembro de 2021. Essa lei foi sancionada, por coincidência, pelo senhor Jair Messias Bolsonaro e tendo como referendo dos senhores Anderson Torres, Walter Braga Neto, Damares Alves e Augusto Heleno. Portanto, é uma lei bastante recente, foi exatamente neste governo cujas pessoas estão aqui eventualmente acusadas. Portanto, nós não temos casuística em relação a esta lei, mas podemos sim remeter a essa ideia de que há, como de fato há, na minha perspectiva, continuidade normativa típica, e por isso a construção doutrinária pretérita serve para nós admitirmos, em tese, a possibilidade, sim, de concurso de crimes como nós temos feito. E por que nós temos feito nos nossos julgamentos? Imaginemos que aquele aglomerado de pessoas tivesse se dirigido apenas ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Haveria a tentativa de depor o governo legitimamente eleito. Mas o que o Supremo tem com isto? O que o Congresso tem com isto? E é exatamente a variedade de bens jurídicos tutelados que inspirou o legislador desde sempre nessa ideia de múltiplos tipos penais. Então, nada estranha de que haja essas imputações todas constantes da denúncia e, repito, já de inúmeros acordos do Supremo Tribunal Federal. Em tese, sim, é possível, não há dúvida que é possível que alguém consuma o crime de tentar ou atentar contra o governo legitimamente eleito e não queira destruir o Estado Democrático de Direito e vice-versa.
Em tese é possível. Ministro Flávio, permite? Pois não. Um exemplo ocorreu mundialmente na Polônia, quando o presidente, o Congresso, o parlamento polonês atentaram contra o Tribunal Constitucional polonês, fazendo algo, qualquer semelhança é mera coincidência, que foi feito aqui com o AI-2, de mudar a composição da corte. Lá alteraram de 70 para 65 anos, retroativamente retiraram os 5 juízes que eram contrários às medidas inconstitucionais. Isso é um atentado contra um dos poderes, claro. Mas não é um golpe de Estado. Não é porque os poderes políticos continuam. Eu, como já vou fazer 60, me declaro logo contra essa hipótese, porque já estou perto da incidência desta tentativa. Eu e Vossa Excelência, né? Vossa Excelência primeiro. Agora, nós... Vossa Excelência está com um problema com a idade. É por conta do peso, é em mim. Mas, voltando, portanto, à temática do concurso ou da absorção, é claro que isso vai ser debatido em tese. Mas, quanto à materialidade, não há dúvida quanto à sua viabilidade. Exatamente porque houve o ataque ao Supremo, ao Congresso, ao TSE e ao Palácio Planalto em outro momento. É claro que, quanto aos fatos supostamente existentes, que serão objeto de instrução, que antecedem o dia 1º de janeiro de 2023, é claro que quem eventualmente estava ali perpetrando aqueles atos não queria depor o governo do qual fazia parte. Óbvio. E aí nós teremos, portanto, o debate de provas para a configuração ou não. Agora, como proposta de que haja a conjugação, o concurso entre esses crimes, a inviabilidade técnica, claro que não, pelo contrário. E desde sempre, como mencionei, há essa ideia de múltipla tutela em relação a esses bens jurídicos primaciais. Como a ministra Carmen foi elogiada pelo presidente Trump, e eu não vou ficar atrás, eu trouxe um precedente da senhora, desta primeira turma. Eu trouxe um da ministra Rosa também. E a ministra Carmen, em 2007, disse o seguinte, nesta primeira turma: não é lícito ao juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo no momento da prolação da sentença. Então, claro que nós não estamos aqui fazendo classificação jurídica em relação aos fatos. Faremos no momento próprio. E a ministra Rosa, já mais recentemente, em 2013, no mesmo sentido, assentou, nesta primeira turma, que a sentença é um momento processual oportuno para emendar-se libere, até o do 383, apenas quando houvesse uma repercussão na definição da competência, que poderia haver essa antecipação da classificação jurídica. Disso não se cuida, portanto, eu tenho total conforto doutrinário, jurisprudencial, para, nesse aspecto, reconhecer esta materialidade em tese existente, tanto quanto ao 359L, quanto ao 359M. E aí vem uma ideia, não, mas isso leva a uma desproporcionalidade das penas. É importante deixar claro, quem define os trilhos da proporcionalidade da pena, primariamente, não é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo. E, ao fazê-lo, neste caso, nós temos, inclusive, matriz constitucional. Se nós formos no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, lá está dito: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, a Constituição, desde os primórdios, portanto, da fundação da ordem jurídica em vigor, definiu como altamente gravosa essa conduta. E, portanto, o juízo de proporcionalidade tem extração constitucional. E veja, a Constituição não fala em pessoas armadas, grupos armados. Porque há, às vezes, essa ideia, não, mas fulano de tal estava apenas com uma Bíblia. Eu, de fato, ministro Alexandre, imagino, pela minha fé religiosa,
que se a pessoa passa em frente à Catedral de Brasília, nos edifícios mais belos da arquitetura do mundo, e resolve rezar, ela não vai rezar na frente do Congresso Nacional. Ela entra na catedral e lá reza, ora, pode. Aliás, Deus é onisciente, onipotente, está em todo lugar. Então, não precisa vir na Praça dos Três Poderes para fazer orações. Então, pouco importa se a pessoa tinha ou não uma arma de fogo ou uma arma branca. O que importa, para fins de debate da classificação jurídica, é que o grupo era armado. O grupo portava armas de fogo, armas brancas, e assim sucessivamente. Portanto, o Congresso Nacional, quando fez esta dosimetria da lei em vigor, o fez cumprindo a Constituição. E, portanto, não é o Poder Judiciário, não é o ministro Alexandre de Moraes ou aqueles que o acompanham eventualmente na turma ou dele discordam que estão arbitrariamente fixando penas de índole desproporcional, à vista da magnitude dos valores envolvidos. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Fonte do direito, o que eles estão mostrando ali? Remarcando o caráter permanente e hediondo do desaparecimento de pessoas, de tortura, de assassinatos que derivam de quê? De um golpe de Estado. Então, aqueles que nos anos 20 e 30 do século XX normalizaram a chegada de Mussolini e Hitler ao poder, dizendo, este é um processo normal, certamente se arrependeram quando viram as consequências nos odientos campos de concentração, vitimando o povo judeu e outras tantas minorias na Europa. Portanto, golpe de Estado é coisa séria. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Isto é uma desonra à memória nacional. Esse tipo de raciocínio é uma agressão às famílias que perderam familiares no momento de trevas da vida brasileira. E isto reverbera em um tribunal na medida em que, repito, nós não estamos aqui friamente cumprindo a ordem jurídica sem levar em conta aquilo que o ministro Fux, meu amigo tão querido, sempre lembra quanto ao consequencialismo, que é um mandamento legal. Um tribunal constitucional, ele não pode ser consequencialista. Ele é obrigado a ser consequencialista. É da natureza dele, inclusive pela sua condição de órgão de cúpula do Estado. Então, sob todos esses aspectos, eminente presidente Cristiano Zanin, penso que, se não morreu, poderia ter morrido. Acho, portanto, que a denúncia possui os atributos fundamentais da materialidade, da viabilidade, porque houve violência e essa violência poderia ter produzido danos de enorme proporção, e o fato de isto não ter se configurado não exclui a tipicidade definida em lei, basta ler o tipo penal para compreender que a conduta é atentar, por uma razão simples. Se fosse consumado, o golpe de Estado não tinha viabilidade na persecução penal, porque não haveria juízes para julgar. E é por isso que, corretamente, o legislador, não é o Supremo, é o legislador, e o Poder Executivo que sancionou a lei, previu o crime com esses contornos a que fiz alusão. Finalmente,
concluo meu voto lembrando quanto à autoria. Penso aqui, ministra Carmen, que o relator já nos poupou, eu anotei, como disse, ao longo das sustentações e com a leitura dos autos, indícios, a meu ver, razoáveis em relação a cada um dos acusados, porque justiça não é justiçamento. É claro que as pessoas têm que ser julgadas de per si, independentemente do seu nome, da sua história, como aludi ontem. Temos que aferir as condutas, uma a uma, independentemente do juízo moral ou de qualquer outra natureza que nós tenhamos sobre essas pessoas. Isso não comparece no tribunal. A toga serve para isso. E o que nos distingue de ditadores é que a nossa subjetividade é controlada pelas normas jurídicas. Se não houvesse normas jurídicas, não haveria direito, não haveria segurança para todos, que este Supremo sempre deu, com seus acertos e erros, inerentes a qualquer instituição humana. Mas se nós olharmos, desde o alvorecer da República, temos que dar razão a Campos Salles. É a joia das instituições republicanas, disse Campos Salles, quando ministro da Justiça no primeiro dos governos republicanos. Então, de um modo geral, creio que o Supremo terá as condições de, ao longo da instrução, aferir esses indícios de per si para identificação da participação concreta de cada um. E acho, de fato, razoável, alguns disseram isto, olha, não há liame entre um evento e outro. Claro que é absolutamente razoável essa matéria probatória. Eu lembro, ministra Carmen, de uma história das lendas políticas do Maranhão, que na década de 50 resolveram invadir o Palácio do Governo do Estado. E aí havia um cidadão muito corajoso, cujo ele era conhecido como bota para moer. E aí entregaram a bandeira do Brasil, nesse tempo só se usava a bandeira do Brasil em manifestação, botaram o bota para moer bem na frente. E esta marcha atravessou São Luís, e quando chegou na fronteira do palácio, havia policiais, bota para moer olhou os policiais, as metralhadoras, e entregou a bandeira nacional com o seguinte brado: a partir daqui, arrumem um mais doido do que eu. Então, é possível que alguém tenha desistido. E nós vamos debater se isso configurou ou não o delineamento, a tipificação de uma ou outra conduta, ou de nenhuma, mas no curso da instrução. Esse é o juízo de autoria, né, próprio da instrução processual. E, evidentemente, como mencionei, a classificação jurídica ao final, inclusive quanto à dosimetria, a partir não das vontades individuais de cada um dos julgadores. Porque, repito, isto não comparece em um tribunal com a tradição e com a autoridade moral e jurídica que o Supremo Tribunal Federal tem. Com essas considerações, senhor presidente, eu tenho muita convicção de que as razões técnicas expendidas pelo eminente relator são suficientes para, neste momento, acompanhá-lo, ressalvando, obviamente, o final, a cognição definitiva, em que teremos, com certeza, com esta multiplicidade de acusados, percepções diferentes quanto às realidades que se formarão nos autos com a instrução. Mas, nesse instante, creio que a convergência é similar àquela quanto à dor dos brasileiros com a derrota de ontem para a Argentina, né? Acho que há consenso em relação a isso e, a meu ver, há um consenso também quanto às condições da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Quanto ao trabalho do Ministério Público, tenho, doutor Paulo Gonet, só um reparo, uma sugestão. O eminente ministro Alexandre, ao fazer o seu resumo, descreveu múltiplos crimes contra a língua portuguesa, e Vossa Excelência não fez nada. A pobre da língua portuguesa merece algum tipo de proteção do Ministério Público, se é que são verdades as frases do ministro Alexandre de Moraes. Com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o relator.
Vossa Excelência, então, acompanha o relator para receber na íntegra a denúncia. Nos exatos termos do voto do eminente relator. Pois não. Como vota o ministro Luiz Fux? Muito bom dia, senhor presidente. Queria saudá-lo, saudar o eminente Procurador-Geral da República, a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, o relator, ministro Alexandre Moraes, meu colega, amigo, integrante da Corte, o ministro Flávio Dino. Eu gostaria de iniciar exatamente por algo que o ministro Alexandre se referiu, que, eventualmente, o povo brasileiro poderia deixar cair no esquecimento o movimento que foi feito contra o Estado de Direito e contra a nossa democracia. Isso me remonta ao discurso do professor Elie Wiesel, que ganhou o prêmio Nobel da Paz, no discurso que ele fez da Casa Branca, quando ele falava que o maior perigo com relação aos delitos é o perigo da indiferença, porque a indiferença é pior do que qualquer sanção. A indiferença é um castigo. E é uma indiferença não só com o Estado brasileiro, mas também, eventualmente, com aquelas pessoas que passam pelo crivo judicial e são esquecidas. Então, com relação aí ao primeiro aspecto que o ministro Alexandre tocou, eu talvez, aqui falou-se tanta idade, eu talvez, pela minha faixa etária superior, eu posso dizer que realmente nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas. Pude vivenciar isso, estudei em colégio público, estudei em universidade pública e vivenciei quão difícil foi nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito. E tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável. O ministro Alexandre teve a gentileza de lembrar, e isso é importante para mim, ministro Alexandre, porque eu presidi o tribunal em pleno lockdown. Eu conversava com as telas dos computadores. Eu não tinha com quem desabafar. E, efetivamente, eu enfrentei o dia em que tinham 800 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e que ali estavam ouvindo discursos inflamados e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, graças a toda uma estratégia e o elevado valor de experiência da nossa Polícia do Supremo Tribunal Federal, que eu considero uma das maiores polícias de elite. De sorte que eu acho que esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E, por isso, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. É absolutamente impossível se afirmar isso. O que, sem prejuízo de tudo quanto o ministro Alexandre nos poupou, fazendo uma descrição de quem fez o quê, porque o tamanho da denúncia nos criou uma certa dificuldade, são mais de 300 páginas. Ontem, Vossa Excelência trouxe uma síntese brilhante que eu até pedi que Vossa Excelência me entregasse. Mas o ministro Alexandre esclareceu quem fez o quê. Isso é muito importante para nós, nesse momento inicial, analisarmos o que a lei determina, a autoria e a materialidade. O ministro Alexandre indicou as atividades de cada um e a materialidade até foi demonstrada no próprio telão aqui da nossa sala. O que eu só peço aqui, o ministro Flávio Dino várias vezes disse, isso pode acontecer, mas vamos ver na instrução. Isso pode acontecer, mas vamos ver na instrução. Eu tenho duas observações a fazer aqui. A primeira delas é uma observação em relação, digamos assim, à própria legislação.
Eu tenho absoluta certeza que, se fosse em tempos pretéritos, jamais se caracterizaria a tentativa como crime consumado. Eu tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho até a impressão de que haveria arguições de inconstitucionalidade em razão da violação da Constituição brasileira, do princípio da reserva legal, da individualização das condutas, que jamais se admitiria que a tentativa fosse considerada um crime consumado. Mas, dura lex sed lex, a lei prevê, está cumprido o princípio da legalidade. E o que eu, a semelhança do que aqui o senhor pesou o ministro Flávio Dino, admito é que existe esse conjunto de crimes contra o Estado Democrático de Direito. São dois tipos que são previstos no mesmo título. Dois crimes previstos no mesmo tipo. E é possível, efetivamente, que se possa entender, porque a doutrina ela tem, evidentemente, o direito dialético, né? Então, a doutrina, há aqueles que entendem que é possível, e é bem ponderável, porque os bens jurídicos tutelados são diferentes, como também é possível que haja quem entenda que a tentativa de golpe já é um atentado contra a democracia. Isso é uma solução que se dá quando há um conflito aparente de normas. E eu me recordo, principalmente na parte criminal, que nós aqui já tivemos algumas experiências gravosas de julgar duas operações que uma acabou sendo absolutamente nulificada, em todos os sentidos, é como se não tivesse havido nada, da lição de Francesco Carnelucci, que afirmava: a técnica penal recorre a multiplicidades dos tipos. Ele escreveu isso na obra As Misérias do Processo Penal. A técnica penal recorre a multiplicidade dos tipos e disponibiliza ao juiz uma espécie de mostruário, cada vez mais completo, para que ele tenha condições de encontrar um tipo penal mais assemelhado. Então, essa lição de Carnelucci é a base, exatamente, da solução de casos em que há o conflito aparente de normas. Mas, como disse o ministro Dino, e que eu concordo, é possível que haja o mesmo fato com incidência de ambas as normas. Eu cito o exemplo acadêmico do concurso formal, que é um exemplo acadêmico, um só ato, vários delitos, né? Mas também é possível que, no curso da instrução, como destacou o ministro Dino, você chegue à conclusão de que há, na verdade, um conflito aparente que se possa encaixar em determinado tipo que seja mais abrangente do que o outro. Agora, a partir do momento, isso também fica para a instrução, a partir do momento, não digo nesse caso específico, mas pode ser também nesse caso específico, não excluo, a partir do momento em que o legislador cria um crime tentado como consumado, aí nós vamos ter de rememorar lá nossos bancos de faculdade de Aníbal Bruno, que falava do caminho do crime e do iter crimes. Tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução e a consumação. Só que com palavras latinas, cogitatio, enfim, mas aqui temos que falar mais fácil para a sociedade entender. Se o legislador cria tentativa como crime consumado, todo crime tem atos preparatórios, evidentemente. Todo crime tem tentativa, está na lei. Os atos não se consumam por razões alheias à vontade do agente. Então, tudo isso vai ser avaliado. Existe a tentativa do crime consumado de tentar. Existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Então, a minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca a tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado, que é em caso consumado. Por outro lado,
Aliás, aqui, ministro Dino, eu não gosto muito de brincar nesses casos sérios, mas aqui, nesse caso específico, eu conheço realmente ele gosta de ser chamado de Michael, o Michael Procópio. E nem todo mundo que eu conheço, eu concordo com as opiniões. Né? Nós temos dissensos também, nós nos conhecemos todos e temos dissensos. Temos discórdia, mas temos dissensos. Eu não sei, eu efetivamente não conheço esse trabalho que ele escreveu, mas, de qualquer maneira, há livros que eu não li e já gostei. E esse eu não li e não gostei. Eu falo com ele. Ministro Fux, eu quero dizer ao senhor que o erro pode ter sido na minha interpretação. Não, mas eu vou conversar com ele para saber a autoria, pelo menos. E que também ele tem... Os assessores têm total independência, mas quem manda é o ministro. Se ele quiser fazer da luz da sua independência, ele escreve para a faculdade dele, porque aqui... Não, no caso, ministro, ele nem falou do concurso, ele disse que são múltiplos bens jurídicos, só para deixar claro a situação em proveito dele, que eu já estou preocupado com a sua dosimetria agora sobre ele. Mas eu considero realmente que essa é a questão fundamental, os atos preparatórios, os atos de execução, o perigo ao bem jurídico, sem dúvida, é um belíssimo debate para o final do julgamento. Sim. E também, senhor presidente, aqui eu anotei, como disse no início, o problema da indiferença. O professor Kassusten, ele tem uma obra sobre a visão da Constituição em várias mentes. E tem um capítulo ali muito interessante que fala da humildade judicial. A humildade judicial, ele cita uma frase muito interessante, ele diz o seguinte: o juiz tem que decidir de qualquer maneira. Faça sol ou chuva, tem que decidir de qualquer maneira. Ele tem que decidir, inclusive, se o céu for cair sobre a terra, com a sua decisão. Um exemplo extremo. Mas ele diz que se efetivamente, realmente, o céu for cair sobre a terra, ele tem que pensar muitas vezes, que é aquela figura do juiz isolado que ele que tem de resolver, à luz da sua independência, todos os problemas. E aqui eu quero manifestar um sentimento de humildade judicial. E exatamente que me surgiu aqui com a fala do ministro Flávio Dino. É verdade que as penas são tratadas na lei e pela eminência dos bens jurídicos protegidos, da democracia, Estado democrático, tudo isso efetivamente leva o legislador a ter uma grande preocupação para que nós não tenhamos a indiferença com relação ao nosso período passado, em que, por exemplo, um grande penalista, que foi o professor Heleno Fragoso, ele entrava dentro da sala de aula e dizia: boa noite, pessoal do DOPS, boa noite, pessoal do ACNI, os senhores estão trabalhando, eu também estou, vamos começar a aula. Então, era assim, porque estavam infiltrados entre os alunos. Eu conheci muito bem isso. Meu colega de congregação, o professor Barroso, foi meu colega da faculdade, também conheceu isso. Então, isso é muito caro para todos nós. E, por isso, o legislador, por vezes, exacerba na previsão da dosimetria da pena. Mas justiça não é algo que se sente, não é algo que se aprende, é algo que se sente. Os antigos já diziam que a justiça era aquele sentimento do juiz. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito, se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom, eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado.
E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Só queria pedir, Vênia, vocês para eu terminar de concluir, que aí depois eu não. falar. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre expôs, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada. Isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Rouanet elaborou uma denúncia inepta, sem condições de imaginar isso. Mas, e aqui foi bem explicado, e é bom que fique claro, nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. E se eu quero me reservar, o direito não, os juízes têm poder, não tem direito, tem poder e dever. No poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia, para que eu possa, aí sim, me aprofundar em todas essas questões que eu aqui citei como observações, porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E, com esses fundamentos, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas, assim, uma deferência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, digamos assim, abreviar a nossa tarefa. Porque muitos se imaginavam, todos vão pedir vista, a denúncia é muito grande. Mas o ministro Alexandre, vamos dizer assim, numa linguagem coloquial, não deixou pedra sobre pedra. E aqui me trouxe a paz necessária como juiz para receber a denúncia e acompanhá-la. É como voto. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota? Ministro Alexandre, por favor. Só para esclarecer, primeiro, os erros de português são
pessoas que falaram as mensagens, nem meus, nem do professor Paulo Gonet. Isso me tranquiliza. E, ministro Fux, em relação ao batom, obviamente, Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos, divergimos, em muitos casos, na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais e pichar. A questão da dosimetria, aí é uma questão a ser analisada. Então, só esse esclarecimento, e obviamente, jamais falaria algo sobre o pedido de vista, porque eu também peço bastante vista. Vossa Excelência pediu do batom, o ministro Flávio pede de Bíblia, e assim a vida segue. É uma matéria que eu gosto. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Não sei, acho que esse telefone não sei se está funcionando. Acho que estamos ouvindo Vossa Excelência. Senhor presidente, agora cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, um cumprimento especial ao ministro relator, Alexandre de Moraes, que apresentou o voto nesta parte agora de mérito. Não está funcionando? Que apresentou um voto de mérito muito, como sempre, muito substancioso, facilitando, como diz agora o ministro Luiz Fux, com a descrição que não precisa de ser repetida por cada um de nós, pelo menos de forma expressa nessa sessão. Eu começaria as minhas breves observações. Presidente, como já disse, eu farei juntada de voto escrito nesta fase, que uma das maiores historiadoras, se não a maior historiadora brasileira hoje, na minha compreensão, a professora Heloísa Starling, está publicando um livro, A Máquina do Golpe, como foi desmontada a democracia no Brasil, referindo-se à passagem de da década de 60. Num dos capítulos, aliás, em todas as fases, que está sendo seriada a divulgação do livro dela, ela mostra como não se faz um golpe em um dia e como o golpe não acaba em uma semana nem um mês. Ela mostra exatamente como, desde a década de 50, ou logo depois da promulgação de 1946, a movimentação no sentido de não se aceitarem as conquistas constitucionais foram sendo urdidas, trabalhadas, planejadas, para se chegar a uma década de 50 que, para cada um de nós, brasileiras e brasileiros, bem sabemos, foi tumultuada. Não adianta se falar que o período do Juscelino Kubitschek o Brasil era risonho, que não era exatamente um período de risos, com tentativas de não impedir vice-presidentes de assumirem, com mandados de segurança que foram impetrados neste Supremo Tribunal Federal, com impeachment informal que aconteceu no Brasil em relação a 2 pessoas que assumiriam a presidência, com tentativa de não se empossar o presidente Juscelino Kubitschek, o suicídio do presidente Getúlio Vargas no auge de uma crise gravíssima. Isto tudo para dar a eleição de 60, 6 meses depois, a renúncia de um presidente, uma mudança constitucional para instalar o parlamentarismo, tudo isso sendo gerado numa tentativa exatamente de não se permitir que o Brasil se constitucionalizasse numa democracia,
acabando exatamente em 1964. Então, nesta obra exemplar da professora Heloísa Starling, ela mostra como uma máquina funcionando o tempo todo, portanto, isto não acontece em um dia. E na denúncia apresentada pelo professor Paulo Gonet, pelo Procurador-Geral da República, se eu começar a ler, e quem assistir esse filme de trás para frente, do dia 8 de janeiro, nós, numa situação realmente de servidores públicos, como somos nós no Supremo, e que estávamos também, pelo menos em parte de nós, no Tribunal Superior Eleitoral, nós sabemos o que foi viver, não é, ministro Alexandre? O tempo todo, com um ruído debaixo dos pés, que eu mesma pedi, inclusive, a antecipação da diplomação do presidente, marcada inicialmente para o dia 19, que é o último dia da diplomação, e eu comentei com o ministro Alexandre, realmente houve a passagem para o dia 12, porque havia alguma coisa que eu não entendia muito bem, que as pessoas não entendiam, mas que não pareciam que estava todo mundo acolhendo tranquilamente, embora não houvesse nada formalizado. Porque não se formaliza golpe, porque não se planeja as escâncaras, embora houvesse uma sucessão de atos e fatos que são descritos na passagem. Então, se eu desenrolar do dia 8 para trás, as pessoas, por acaso, vieram mesmo para uma festa da Selma, desceram na mesma hora, chegaram no mesmo dia. Na véspera, no sábado, a ministra Rosa Weber, que estava aqui na presidência, disse que estava muitíssimo preocupada, telefonando sem parar para as autoridades, porque se preocupava com a chegada de caminhões, de ônibus chegando num domingo do início do mês de janeiro, em Brasília, e indo exatamente para o mesmo lugar. E daí a pouco se sabe que vão descer a esplanada e algumas máquinas que estavam ali para defender saíram ao mesmo tempo do mesmo lugar. Se eu voltar um pouco antes, no período eleitoral, como foram tensos aqueles dias, as tentativas de impedir eleitores de votar, a máquina funcionando para desacreditar o que é da confiança do cidadão e da cidadã brasileira pela singela circunstância de que é confiável, segura, rígido, correto o processo eleitoral brasileiro, a tentativa o tempo todo em praça pública, em avenidas importantes do país, reunindo pessoas para desacreditar as instituições, sendo que a democracia vive da confiança que a sociedade tem, que é melhor viver com os outros, para que a gente tenha maiores possibilidades de ter alguma segurança individual, social, e cada um poder aperfeiçoar seus talentos, cumprir suas vocações e ter alguma chance de fazer da vida uma aventura com a possibilidade de cada um se fazer feliz. Isto a democracia propicia, isto a ditadura não permite. E o ministro Flávio Dino vem de lembrar, se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, de uma vez estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. O que é descrito nesta denúncia, tomando emprestado ao que esta grande historiadora brasileira afirma como se desmonta a democracia na década de 60, que já vinha preparada desde a década de 40, de 50, como nós tivemos isso na década de 20, como nós tivemos no início da República, esta tentativa contínua que, por si, gera os atos e as consequências. E é óbvio que se diz, não, mas os poderes constituídos, as instituições continuaram porque não se teve sucesso, não se teve êxito, porque senão não estaríamos aqui. Ministro Alexandre, ministro Fux, que tinha sido presidente deste Supremo Tribunal Federal, no auge de um processo que ele dizia, dormi no Supremo
para defender, literalmente, com a minha presença, a institucionalidade na presidência naquele período do 7 de setembro de 2021. Nós, do Tribunal Superior Eleitoral, então, que o tempo todo recebíamos todas as mensagens, não estaríamos aqui, por óbvio. Já houve mais de uma tentativa, portanto, de se calarem as instituições democráticas, de se extinguir a democracia no Brasil. Isto é gravíssimo. Isto foi reconhecido pelos advogados, que, de forma correta, de maneira honesta, como é da história dos grandes, bons e verdadeiros advogados, atestaram, não somos favoráveis e não tem que ser, porque advogado defende o cliente, com as condições do cliente, e não tem que ser favorável a nada, porque se fosse assim, nenhum assassino teria um advogado. Podia ter um lobista, podia ter um rábula de alguma natureza. A advocacia é um compromisso que a gente jura quando entra na Ordem dos Advogados do Brasil, para defender o direito e a justiça. E assim tem sido pelos advogados, por isso ontem eu elogiei a conduta de todos eles, e todos eles se manifestando na tribuna, como nas suas peças, de que somos contra esse tipo de situação e vamos provar se o meu cliente participou ou não, e se não participou, se ele tem que ser absolvido, porque haveria ou identificação falsa dos fatos, o que seja. Mas o que é preciso é desenrolar do dia 8 para trás, para a gente chegar a esta máquina que tentou desmontar a democracia, que é um fato. Acho que isso não é negado por ninguém em sã consciência. Todo mundo assistiu pelas televisões, assistiu pelas redes sociais, assistiu de toda forma. O quebra-quebra e a tentativa de matar o Supremo, como já tinha sido tentado de extinguir o Tribunal Superior Eleitoral. Os documentos trazem minutas, que se são rascunhos, ninguém rascunha que vai intervir no Tribunal Superior Eleitoral e criar um comitê ou uma comissão de fiscalização das eleições. Mata-se algo que tem dado certo, que é o Brasil que dá certo democraticamente, que é a justiça eleitoral brasileira. Portanto, a gravidade de tudo isso, e nesta visão, doutor Paulo Gonet, que eu faço de trás para frente, porque aí é fácil contar a história, para ninguém esquecer. Lembra-se do dia 8? Lembra-se onde você estava no dia 8? Lembra o que você sentiu? Porque mais de 80% do povo brasileiro, na primeira pesquisa feita, condenou, não no sentido da condenação penal, mas sociopolítica, aqueles atos de vandalismo, de destruição, que quebrar a portaria do Supremo, que quebrar o plenário do Supremo, não é algo de nenhum de nós, os 11 ministros, que somos nuvens passageiras, como todo mundo na vida, como quem ocupa cargo público. Nós somos passageiros. Nós estamos aqui cumprindo as funções enquanto estivermos, mas o Supremo é do Brasil. O plenário do Supremo foi uma construção do Brasil e tem uma simbologia nisso. Há juízes que, em última instância, aplicam a Constituição e guardam por ela. E esta é uma Constituição democrática. Portanto, a gravidade deste fato e a contínua tomada de atos, tomada de providências, medidas ilícitas, criminosas foram adotadas e deflagraram a tal festa da Selma. Este é um fato. Quem praticou, como participou, como cometeu, nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, não estavam ali porque sozinha dentro de casa resolveram passear na calçada do Forte Apache. Não foi isso. E eu acho que ninguém minimamente inteligente pensa isso. O certo é que este quadro foi investigado, apurado até aqui com indícios. Esses indícios levam à denúncia que, portanto, com todas as escusas pelo entendimento que eu entendo perfeitamente diversa dos nobres advogados e que eu reitero, com todo o talento, expressaram aqui e nos seus documentos a defesa dos seus clientes, que haverá de se verificar mesmo, se participaram, quem participou, como participou, e a fase não é essa, porque essa é uma fase de recebimento de denúncia, nada mais. O compromisso nosso é de, tendo um fato, cumprir o dever, que é do Poder Judiciário, neste caso do Supremo Tribunal Federal, de receber a peça, verificar
a partir da instrução que será feita, com todo o direito ao devido processo legal, ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, tudo isso será feito no tempo certo, na fase certa. Aqui, o Estado juiz cumpre o dever, que não é subjetivo, que não é discricionário, de receber e permitir que isso seja investigado, esclarecido, para que, mais uma vez, o Brasil não tenha uma tentativa de golpe de Estado, como nós já tivemos golpes de Estado, 37, 64, e que nada se faça, e, portanto, depois, esta máquina de desmontar a democracia continue a reverberar, continue a atuar, num primeiro momento mais quieto, depois ela começa a fazer ruído, depois ela explode, como estão em alguns documentos, referências feitas. Acho, portanto, que não é inepta a denúncia, porque ela descreve os indícios, os fatos, as circunstâncias, hora, dia, documentos, que, em princípio, são atribuídos a um a outro e que vai se verificar esta concatenação. Se ela existe, como existe, quais os tipos penais que incidem, que foram aqui denunciados, objetos da denúncia, e não se há de dizer que foi sem violência, a violência aconteceu, e não foi ocasional, nem foi algo precário, que houve uma coincidência naqueles dias de sábado à noite e de domingo durante o dia. Um desapareceu, o outro viajou, o outro estava dormindo, por isso que não atendeu a presidente do Supremo Tribunal Federal, que ligava insistentemente querendo mais segurança para o prédio do Supremo, e alguém fez isso. Ou algumas pessoas fizeram isso, porque isto não aconteceu por uma festinha de um final de tarde, que por uma coincidência todo mundo resolveu visitar Brasília, e aí aproveitou e com pedra, pau. Quem chegou aqui no dia 9 de janeiro há de se lembrar que era impossível não ter sido planejado e provocado, porque, por exemplo, para quebrar a parte onde fica o audiovisual do Supremo no plenário, tem que ter uma altura que nem uma escada normal não chega lá. Alguém chegou, entrou com armas suficientes para chegar até lá e arrebentar com tudo. Alguém planejou, alguém tentou, alguém entrou, alguém executou. Nós precisamos saber isso. É preciso que o Brasil conheça, que o Brasil saiba o que aconteceu, e quem praticou o crime tem que pagar pelo crime cometido. Então, aqui ficou claro que algumas falas, inclusive, ministro Alexandre, que foram ditas, não, isto aqui era uma função do próprio poder, sendo que nós sabemos que não é, até porque o que foi chamado, por exemplo, aqui, pela formulação do Procurador-Geral de ABIN paralelo, na verdade, se fosse no popular, seria um ninho de arapongas. Arapongagem é crime, não pode bisbilhotar, menos ainda o que não é da alçada de cada um, o que não é da competência de cada um, menos ainda se instalar em centros de poder, por uma singela circunstância de que nós não teríamos democracia de jeito nenhum. Aconteceu? Alguém fez? Quem praticou? O que aconteceu a partir daqui? Então, por tudo isso, eu acho que a denúncia não é inepta, acho que os fatos típicos criminosos são narrados, os indícios de materialidade estão presentes, essa descrição que é feita pelo ministro Alexandre, e que não vale a pena repetir também, porque estão no meu voto, também lembram cada qual das etapas e cada um, o que tem como indício, não a ilação, não a sugestão, mas indício que comprova que há, pelo menos, o conhecimento e alguma participação. Se essa participação era criminosa para obstar ou para favorecer ou realmente para ser partícipe do golpe, é outra história. Esta é a fase que nós temos que instruir, os advogados vão produzir as provas, ou produzir a contraprova, a prova tem que ser da acusação, o que aconteceu, cada um como é que participou, se não tem que ser absolvido, e se participou, cada um responde na vida pelos seus atos, não responde pelos dos outros, ninguém responde pelo que o outro faz, seja seu filho, seja seu irmão, seja nada disso. Por isso mesmo é que houve a individualização, e eu estou, portanto, presidente, considerando que é apta a denúncia para ser recebida, seria prematuro não receber, seria, na minha compreensão, até
um descumprimento do nosso dever, como disse agora o ministro Fux. Nós recebemos. O compromisso é de receber para que o país saiba, que a sociedade brasileira saiba que estamos cumprindo o nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático, porque, felizmente, o golpe não deu certo, temos democracia no Brasil, temos um Supremo atuando como sempre atuou. Voto, portanto, no sentido de receber a denúncia, tal como apresentado pelo Procurador-Geral da República, presidente. Obrigado, ministra Carmen. Eu gostaria primeiro de registrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui e exibiu documentos e vídeos que mostram fatos extremamente graves e que, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E ainda dano qualificado e dano a bens protegidos por lei. Então, em tese, estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. No meu voto, eu trago também... Permite? Pois não. Eu sei porque Vossa Excelência disse isso, já tem gente dizendo que isso não está nos autos. Não. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio ou poderia colocar vídeo, porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que o juiz utilize. Todos esses fatos são públicos e notórios. Então, presidente, é de uma falta de seriedade, às vezes, essa milícia digital que já começou de novo. Ontem começou no julgamento e hoje de novo. Então, até agradeço a Vossa Excelência ter dito para já permitir que eu diga isso. Eu sei que pessoas sérias e profissionais sérios vão ignorar isso porque já leram o código. Obrigado, ministro Alexandre. Então, de fato, quer dizer, todos esses documentos e esse material amparou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, assim como diversos outros documentos que eu estou também aqui enumerando no meu voto. Não vou fazer a leitura, porque o ministro Alexandre também fez referência ao longo do seu voto a inúmeros outros documentos, depoimentos, mídias, celulares, relatórios de análise de informação da Polícia Judiciária, relatório de investigação policial. Então, há, sim, uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Também o ministro Alexandre de Moraes fez uma descrição detalhada da prova indiciária em relação, melhor dizendo, os denunciados. Se essa prova indiciária vai se confirmar ou não, é o que terá que ser feito e observado ao longo da instrução criminal. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o instituto do concurso de pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles cominadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos
descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Zanin, Pois. porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele é apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os servidores e colaboradores envolvidos na organização destas últimas sessões. Deixo de nominar individualmente, mas esse trabalho permitiu que tivéssemos aqui sessões tranquilas, para que pudéssemos efetivamente apreciar este caso e proferir os nossos votos, ouvir as sustentações orais e todas as considerações que foram trazidas. Então, com essas considerações, declaro encerrada a sessão.